Olá, meu nome é Fábio e vou explicar para vocês hoje o processo de formação do solo e dos seus horizontes. Essa maquete eu fiz deitada, né? Deixei ela deitada porque eu achei que fica melhor para vocês visualizarem as camadas, né? Já que ela não vai ser levada para uma exposição, né? Por meio de vídeo, então fica melhor. Não tem a questão de colocar ela em pé. O que nós temos aqui? Essa primeira coluna aqui, eu coloquei isopor, pintei com cinza para simbolizar aí a rocha originária, né, a que dá a origem ao Sol. E a partir da segunda camada, nós vamos tendo os processos de formação do solo, que acontece por meio da fragmentação do solo, né, que aqui nós temos a pedra brita, né, simbolizando, né, uma fragmentação mais inicial, né, do solo, porque ele vai passando por um processo que vai transformando a rocha sólida em pedaços menores, embora ainda grandes. E aqui acima nós temos o outro horizonte, né, que é o horizonte A, que é o horizonte rico em matéria orgânica, né, que é composto por restos de animais, de plantas, né, que vão se decompondo, né, folhas, frutos, vão se decompondo e formando um solo rico em nutrientes, né, não necessariamente, mas geralmente é rico em nutrientes, e assim tem essa coloração mais escura. Nessa terceira camada, nós temos aqui um processo, né, que já teve mais decomposição de rocha. Vocês veem que a parte sólida está menor. Nós temos novamente a camada de pedra brita, né, que é esse processo inicial da decomposição. E temos aqui um horizonte C, que é um horizonte mais lixiviado, né, foi perdendo minerais e perdendo também nutrientes. E assim vai ficando mais claro. E novamente acima, horizonte A, rico em matéria orgânica. Nesta quarta parte aqui, nós temos um processo em que já temos um horizonte a mais, que é este aqui do meio, né? Processo aqui da rocha, eu simbolizei isso aqui como fissuras na rocha, né? A rocha vai se quebrando aos poucos por meio do intemperismo e vai dando origem a esses pedaços maiores, porém de granulometria ainda grande, né? Que é simbolizado pela pedra brita. Aqui nós temos o horizonte C, que é o horizonte mais lixiviado, que perdeu minerais e perdeu nutrientes, né? E aqui o horizonte B, que aqui eu coloquei areia de filtro de piscina e misturei com um pouco de coloral para dar esse tom avermelhado, porque representa os óxidos de ferro, que são muito comuns nos solos brasileiros. E novamente, horizonte A, matéria orgânica. Aqui na última camada, novamente, nós temos o mesmo processo, só que aqui, além das rochas fragmentadas, como vocês podem ver, que não tem também uma uniformidade, vocês podem ver que podem se misturar um pouco, novamente nós vemos um processo em que o horizonte B ele está maior que o C, diferente desta camada aqui, nesta ele está maior que o C, porque já é um processo mais avançado de decomposição do solo. E com o tempo, esse horizonte B ele vai perdendo os seus nutrientes e vai dando origem a esse tom mais claro. Tá? E, então, rocha matriz, rocha em estado mais avançado de fragmentação, horizonte C, lixiviado, horizonte B, rico em óxidos de ferro, e horizonte A, rico em matéria orgânica. Nós percebemos com isso que o solo ele leva um tempo longo de formação, né? Ele vai se formando lentamente por meio do intemperismo, da ação de organismos vivos e também da própria chuva, né? E mudanças de temperatura. Esse processo vai fragmentando a rocha e assim formando o solo que vai passando por transformações químicas, né? E assim se decompondo. Com isso, a gente pode ver, né, que o processo de formação do solo passou por várias etapas, né, de fragmentação, lixiviação, né, mudanças químicas e acúmulo de matéria orgânica. E com isso, o processo de formação do solo ele vai ocorrendo, né, por meio dessas etapas, a gente vai percebendo que não é algo
muito rápido, ele é lento, ele passa por etapas e vai dando origem a diversos tipos de solo de acordo com as suas próprias características e principalmente com base no material originário, que neste caso aqui foi a rocha.